Olá, amigos do Grupo AMEP. Mais uma vez aqui com vocês, né, trazendo mais uma orientação, mais uma palestra sobre dentro da nossa Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, a CIPAT 2020. E como todos já me conhecem, né, meu nome é Endel, eu sou consultor em segurança do trabalho do grupo, né, das empresas controladas pela AMEP. Esse ano, de forma bem diferente do habituado, né, bem diferente do normal, a gente está trazendo essas orientações de forma habitual, mas espero que elas tenham impacto direto, né, de forma positiva no nosso cotidiano, e também entendo que esse formato ele vai agregar muito, porque acaba que a gente vai conseguir conversar, né, levar essas orientações, levar essas informações para cada uma das nossas unidades, né, as quais estão espalhadas aí por Minas Gerais. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre o plano de resposta à emergência. Falar um pouco, né, de como agir frente a um cenário emergencial, como agir frente a um acidente de trabalho. Quais são as orientações, quais são as informações que você deve passar, para quem deve passar, o que é um acidente de trabalho, né? Então, hoje o nosso tema vai ser esse. E desde já também agradeço muito aí o empenho da RH, eu pude acompanhar nesses últimos dias, durante o planejamento da nossa campanha, o empenho, né, de toda a equipe do RH, para levar, né, palestras de alto nível de qualidade, para que a gente consiga, né, levar essas mensagens para todos vocês. Então, fico aí, quero parabenizar muito ao pessoal do RH pelo envolvimento, e espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo de hoje. Dúvidas, né, o que agir, como fazer, caso eu não contemple tudo no nosso bate-papo, estarei à disposição, tá? O que vocês precisarem aí, podem chamar, ok? Então, como eu disse, o nosso tema base hoje vai ser sobre plano de resposta à emergência, né? Quero já deixar aqui na nossa tela. O nosso plano de resposta à emergência, cada unidade, né, do Grupo AMEP, das empresas controladas pela AMEP, a gente tem um plano de resposta à emergência, o qual define os processos, como fazer e o que fazer, né? E antes de entrar nesse contexto, eu quero discutir com vocês, e levanto o seguinte questionamento. O que são acidentes de trabalho? Todos vocês sabem, na prática, no contexto geral, o que é um acidente de trabalho? Bom, vamos lá. Só para vocês entenderem um pouco do contexto geral. Acidente do trabalho é tudo aquilo que acontece no exercício da atividade e serviço da empresa. E, obviamente, ele tem que provocar uma lesão corporal ou algum tipo de perturbação funcional, né? Qualquer tipo de lesão corporal, então, ou uma perturbação funcional, diminuição de algum movimento, né? Dificuldade de locomoção, enfim, entre outros aspectos de perturbações funcionais. Também a gente considera um acidente de trabalho aquilo que é típico, né, que acontece desenvolvendo as atividades dentro da empresa. E também a gente considera acidentes de trajeto, aqueles que acontecem da casa até a empresa, da empresa para casa ou em deslocamentos a serviço da empresa. Isso a gente entende como acidente de trabalho e é considerado um acidente de trajeto. E também existem as doenças profissionais, acometidas devido ao desenvolvimento das atividades da empresa, né? Obviamente, são mais peculiares, tá? Hoje em dia a gente entende que o nosso ambiente de trabalho é muito bem controlado, a gente tem muitas questões que envolvem proteção do trabalhador, né? Enfim, só para vocês entenderem um pouco do contexto geral do que é considerado um acidente de trabalho. Bastante polêmico aí, né, que até entre 2019 e 2020 deixou de existir e agora faz parte novamente do rol do acidente de trabalho, é a questão do acidente de trajeto. Era considerado, depois o Ministério da Economia passou a não considerar mais acidente de trabalho, esse ano ainda teve uma revogação da portaria e passou novamente a ser considerado como acidente de trabalho essa questão do trajeto. Então, só para vocês entenderem um pouco sobre o contexto geral dos acidentes de trabalho. A gente fala também sobre as causas dos acidentes de trabalho. O que provoca um acidente de trabalho? Quais são as principais causas para que um acidente de trabalho aconteça? Eu sempre gosto de deixar demonstrado esse jogo de dominó. Por quê?
Eu entendo que a principal causa dos acidentes de trabalho, a primeira peça é a personalidade das pessoas. Por quê? Porque a primeira peça é a personalidade das pessoas. A gente encontra muito aquelas pessoas com alto nível vamos falar assim, de excesso de confiança, aquela pessoa que é teimosa, aquela pessoa que acha que a segurança do trabalho não tem uma importância no seu dia a dia, né? Aquela pessoa, né, que acha que pode tudo e que nada vai acontecer. Então, o fator mais preocupante, eu entendo que é a personalidade. É o primeiro fator para que possa ser um pilar do acidente de trabalho, que pode acometer um acidente de trabalho. Depois, a gente vem para falhas humanas, tá? Falhas humanas ganha disparado em causa de acidente de trabalho. Nós somos humanos, somos suscetíveis a falhas, e, obviamente, essas falhas podem gerar acidentes, podem gerar lesões, muitas das vezes graves, e isso compromete o trabalhador, compromete a empresa e compromete a sociedade de forma geral. Um dos fatores também, que é campeão em causas de acidentes, são os atos inseguros. O que é um ato inseguro? É aquilo que a pessoa sabe que tem que fazer certo, só que por algum motivo ela resolve pegar um atalho, descumprir a norma, descumprir o procedimento. E aí, então, esse descumprimento desse procedimento, o caminho é um só. Provavelmente vai ter uma exposição exagerada a um determinado fator de risco e, automaticamente, uma possibilidade maior de um acidente acontecer. Outro ponto são as condições inseguras. Quando a gente tem uma ferramenta inadequada, quando a gente tem uma estrutura física não adequada para desenvolver os trabalhos, o que eu não vejo acontecer no Grupo AMEP, né? Hoje, as nossas estruturas são extremamente adequadas para o nosso desenvolvimento do nosso trabalho, temos ferramentas de alto padrão, né, para desenvolvimento das tarefas, só que, às vezes, tem o uso inadequado desses equipamentos e essas ferramentarias, e isso, automaticamente, gera atos inseguros, envolve falhas humanas, né, e, provavelmente, uma probabilidade muito grande de um acidente de trabalho. Partindo aí para a nossa quarta peça do dominó, vai acontecer um acidente, quando eu tenho personalidades indevidas, falhas humanas acontecendo de forma bastante evidente, quando eu tenho atos inseguros e condições inseguras. E isso vem a ocasionar acidentes de trabalho. Quando eu falo acidente, ele pode ser um acidente com danos materiais, onde não envolva vítimas, e pode ser um acidente com vítimas. E ainda pode ser um acidente envolvendo vítimas e vítimas com danos materiais, né? E depois a gente avalia lesões. Por quê? Quando a gente fala de acidente, quando a gente fala de riscos, a gente não consegue apurar de imediato qual a lesão e qual a gravidade dessa lesão. Então, é muito importante a gente deixar isso em aberto. Qual a lesão? Qual a gravidade dessa lesão? Um acidente pode acontecer por causa de um ato inseguro que a gente acomete, né? Que a gente faz dentro da empresa. Quais são esses atos inseguros? Será que eu lembro de usar todos os meus equipamentos de proteção individual? Né? Então, eu infringindo essa regra, eu posso estar sujeito a um acidente de trabalho, e qual vai ser a lesão por causa desse ato inseguro meu? Então, deixa para a gente refletir. Quais são as consequências desses acidentes, caso eles ocorram? Eu sempre gosto de deixar aí esse paralelo para a gente pensar sobre os custos dos acidentes. E eu envolvo sempre essas três esferas, sempre pensando no fator humano e no fator econômico. Na esfera sociedade, falando de forma geral, o fator humano tem efeito social para a família, obviamente gerando um declínio da qualidade de vida para esses membros da família, né? Vamos imaginar, uma pessoa sofrendo um acidente, a família, de forma geral, ela vai ter um poder menor de aquisição, de consumo. Por quê? O recurso financeiro vai ser um pouco comprometido, né? Então, a família automaticamente perde um pouco em relação à qualidade de vida, né? Despesas com tratamento e tudo mais. Tem o fator econômico para a sociedade. Qual o fator econômico para a sociedade? Vamos imaginar, um trabalhador, devido ao acidente, ele vai precisar se ausentar, ele vai precisar afastar junto ao INSS.
E quando a gente fala desse afastamento junto ao INSS, eu falo de indenizações de seguro social. E essa indenização de seguro social, ela vai ser custeada pelo governo. E automaticamente a gente entende que esse custo, esse exagero de custos que o INSS tem hoje, pagando aí seguros sociais, devido a acidentes, incapacidades laborativas, aposentadorias compulsórias, a gente vê que é um recurso que a gente poderia estar usando em outras áreas, mas não, devido a ocorrências de acidentes de trabalho, a gente tem que fazer isso, a sociedade tem que arcar com isso. O empregado, na esfera empregado, também tem perdas, tanto no fator humano, tanto no fator econômico. Quando a gente fala do empregado, na perda humana, no fator humano, eu tenho aí, logo abaixo, a desmotivação, até porque aquele funcionário que tem uma perda da capacidade laborativa, seja ela parcial ou total, ela tem uma desmotivação. Ela tinha uma certa habilidade para desenvolver uma tarefa. Será que com aquele acidente, aquela capacidade, aquele empenho, será que ele vai acontecer com a mesma rigorosidade que ele tinha? Provavelmente não. Então, eu vou ter uma desmotivação nesse sentido, daquele acidentado. Eu tenho logo abaixo aí, sofrimento da família. Como que a família vai reagir frente a um acidente de trabalho? E logo em seguida, a gente pode falar sobre a marginalização devido à incapacidade. Vamos pensar nas nossas cidades. Como a nossa cidade está preparada para receber uma pessoa com incapacidade auditiva, com uma incapacidade visual, com uma incapacidade locomotora? Será que a gente tem todo um aparato, nossa cidade consegue receber essa pessoa com o máximo de conforto possível, sem que ela dependa de outras pessoas? Para uma atividade mais simples que ela seja, pouco provável. Então, toda sociedade, todo acidente, todo acidentado, ele vai ser, de uma forma ou de outra, marginalizado pela sociedade. Isso é fato, né? Também tem a questão econômica para o empregado. Por quê? Ele vai ter despesas referente ao tratamento dele, ele vai ter o tempo de vida dele produtivo reduzido. O quanto vai ser reduzido vai depender da gravidade da lesão e da incapacidade dele, obviamente. E na esfera empresa, a gente também perde no fator humano e no fator econômico. A empresa vai perder o recurso humano dela. Ela vai sofrer com algumas pressões sociais e psicológicas devido àquele acidente, devido àquele acidentado, né? Imagina, um dos nossos funcionários se acidentam. Até a gente conseguir outra pessoa para fazer aquela atividade com o mesmo desempenho, com o mesmo nível de qualidade, a gente perde tempo, a gente perde o nosso fator humano, né? Então, é muito importante isso e que a gente não perca esse fator humano. Lembrando que o pilar da nossa empresa, obviamente, são os nossos trabalhadores. A empresa também perde muito com o fator econômico. Por quê? A gente tem custos diretos e custos indiretos com aquele acidentado. Perda de produtividade, paralisação temporária de atividades. Então, tudo isso gera custos. Entendo eu que custos desnecessários. Por quê? Todo acidente de trabalho, embora algumas pessoas não concordem, mas todos podem ser tranquilamente evitáveis. Basta a gente ter aquela palavra, prevenção em primeiro lugar, segurança em primeiro lugar. Depois disso, automaticamente, todos os riscos vão ser tratados. E automaticamente a gente não vai ter acidente de trabalho. Embora, quero deixar isso claro para vocês também, acredito que é de noção de todo mundo, né? O grupamento conta aí com mais de 850 colaboradores diretos, né? E hoje, o nosso índice de acidente de trabalho é muito pequeno, né? A gente hoje não tem quase incidência frequente de acidente de trabalho, seja ele com ou sem afastamento. O nosso grupo hoje, nossos trabalhadores hoje, têm uma excelência muito bacana nesse sentido, de não sofrer acidentes de trabalho. Isso a gente vê, né, nas nossas visitas em cada uma das nossas unidades, que a gente nota a utilização de EPIs, embora a gente vê também que precisa sofrer algumas melhorias, mais por parte, né, dos trabalhadores do que da própria empresa, porque a gente fornece de forma gratuita, embora a gente vê em alguns casos um certo descaso com esse equipamento de proteção individual ou com outros procedimentos acerca de segurança do trabalho, e que às vezes isso pode gerar algum acidente de trabalho. Mas, de modo geral, a gente vê que o nosso índice ele é muito bacana, ele é muito baixo. E hoje, vamos dizer, para a ocorrência de acidente de trabalho,
Aonde estão os erros? Onde erramos para que o acidente de trabalho aconteça? Pensando nisso, eu fiz algumas seleções de imagens, não diretamente ligado ao grupo, mas para a gente refletir se realmente os acidentes de trabalho, eles acontecem por acaso, ou se realmente dá para a gente prevenir. Como eu disse lá no início, todos os acidentes de trabalho são tranquilamente evitáveis. Então, vamos lá. Onde a gente erra? Onde as pessoas erram para que um acidente de trabalho aconteça? Então, eu separei algumas imagens para a gente pensar nesse sentido. Pensando nessa imagem, será que realmente a gente pode pensar que esses dois trabalhadores não estão sujeitos a um acidente de trabalho? Eu não seria tão audacioso falando que eles não estão cientes disso. Se a gente for olhar, é um despreparo total do ambiente de trabalho, né? Será que a ferramentaria, será que os equipamentos estão dispostos de forma adequada? Será que não poderia ter tido uma discussão para fazer essa atividade de forma correta? Né? Então, assim, pensando nesse sentido, se acontecer um acidente de trabalho aí, a gente não pode falar que foi por acaso, né? Por quê? Há uma possibilidade notória do acidente de trabalho nesse sentido. A lesão ainda a gente não sabe a gravidade dela, automaticamente. Pensando nessa outra hipótese, será que se acontecer um acidente de trabalho com esse indivíduo, vai ser por acaso? Eu não presumiria dessa forma. Entendo que esse acidente de trabalho, caso ele aconteça, seria facilmente evitável. Primeiro, uma pessoa completamente despreparada, sem equipamento de proteção individual e sem conhecimento nenhum, fazendo uma atividade de alto risco, né? Coloquei uma outra imagem para a gente pensar no nosso dia a dia, no nosso lar. Como funciona? Né? Vamos desvincular um pouco sobre acidente de trabalho, mas acidentes domésticos. Como a gente faz as atividades na nossa casa? Será que eu tenho um preparo? Será que eu tenho um planejamento para fazer? É muito importante a gente pensar sobre. Coloca uma outra imagem para a gente refletir. Esses 5 indivíduos aí envolvidos nessa imagem, se acontecer um acidente de trabalho, acredito aí que vai envolver alguma vítima fatal. A gente pode falar que foi descuido? Será que a gente pode falar que foi despreparo? Será que a gente pode usar ainda aquela expressão, foi o dia deles? Acredito que não, até porque eles estão fazendo a coisa da forma correta? Será que eles não estão se expondo de forma indevida? Né? Estão colocando a segurança deles nas mãos de uma máquina? Eu entendo que sim, né? Mas poderia ser simplesmente evitado. Ou seja, se caso isso venha acontecer, eu entendo que foi uma grande negligência dos envolvidos. E se acontecer um acidente de trabalho? Lembrando que as fotos apresentadas, né, aqui no vídeo, não tem vínculo nenhum, né, com as nossas empresas, então eu coloquei aqui a título da gente discutir e falar mesmo sobre essa questão do acidente de trabalho, né, que todos são evitáveis, tá? Então, pensando aí em cada unidade, se já houve acidente de trabalho em alguma dessas nossas unidades, há um tempo atrás, será que ele não seria evitável? Sem dúvida nenhuma, seria totalmente evitável. Então, levo vocês a refletirem sobre, antes de fazer a tarefa, pense, planeje, para depois executar. Porque depois que o acidente foi gerado, o transtorno já vai estar instalado, a lesão também, e não vai dar para a gente voltar atrás, né? Então, vamos lá. E se acontecer, o que eu devo fazer? Hoje, a gente tem um fluxo, né, sobre os acidentes de trabalho. Primeiro, caso aconteça um acidente de trabalho, o primeiro ponto, comunique imediatamente o seu superior imediato. Esse ponto aí de comunicar imediatamente o superior imediato vale tanto para a vítima, caso ela tenha condições de comunicar, e vale também para aquela testemunha ocular do fato. Tem que ser comunicado imediatamente. Já houve casos que houve um acidente de trabalho, a pessoa acha, não, mas eu tomei uma pancada aqui, amanhã eu já estou bom. E às vezes não é bem assim. E amanhã, às vezes, essa pessoa não está em condições, ou às vezes manda um atestado e fala, olha, sofreu um acidente ontem. Tá. Isso enquanto AMEC, isso enquanto DP e RH e segurança do trabalho. A gente não consegue fazer mais nada. Por quê? O tempo já foi esgotado, eu não consigo interpretar o que aconteceu naquele acidente de trabalho para mim continuar com o fluxo.
Então, o primeiro ponto, comunique imediatamente o seu superior imediato, né? E também a cena do local daquele acidente de trabalho, seja ele com vítima ou não, ela não deve ser alterada até que o seu superior chegue e identifique o que de fato aconteceu. E isso é muito importante para nós, que eu vou falar lá na frente. Depois, o superior imediato deve comunicar ao DP na mesma velocidade e a segurança do trabalho automaticamente. Para quê? As medidas sejam tomadas. A segurança do trabalho vai fazer a análise e a investigação daquele acidente. Com qual objetivo? Procurar o culpado? Não. Para mim, não interessa o culpado do ocorrido, né, enquanto segurança do trabalho. O que a gente quer saber é o seguinte: o que houve? Qual foi a causa do acidente? Ponto. A gente descobrindo a causa daquele acidente, automaticamente eu vou traçar estratégias para que novos acontecimentos, novos acidentes daquela característica não ocorram novamente, né? Até porque se eu não fazer essa investigação, até porque se a gente não tomar esse conhecimento, novos acontecimentos, novos acidentes podem ocorrer, né? Então, é muito importante essa etapa da investigação. E se não houver por parte do acidentado ou da testemunha ocular, ou ainda do superior imediato, essa comunicação com o DP e a segurança do trabalho, essa fase de investigação ela vai ser comprometida. E, consecutivamente, a emissão da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, ela também vai ser perdida. E a gente tem prazos de 24 horas para fazer esse comunicado, sendo impossível a gente fazer isso de forma retroativa, até porque eu faço dentro do site da Previdência Social, né, e eu não consigo entrar lá e fazer um registro de forma retroativa, porque é tudo simultâneo, tá? Então, é muito importante que a gente siga esse fluxo. Outro ponto importante que eu quero deixar aqui, caminhando para o final da nossa orientação, é alguns pontos, algumas informações básicas de prevenção de acidentes. Primeiro, que a gente tem que sempre levar esse manual com a gente. Faça tudo no seu tempo. Não corra. Por mais que você tenha uma produção, tenha uma meta para ser atingida, obviamente todas as nossas metas elas são compatíveis com a nossa produção. E a gente sempre leva em consideração a segurança para traçar essas metas. Então, faça tudo no seu tempo. Não corra. Faça o uso consciente do celular. A gente vê que hoje o celular é uma ferramenta extremamente importante no nosso dia a dia. Mas a gente entende também que o uso excessivo, o uso descontrolado desse equipamento, hoje ele já é um fator que gera acidentes de trabalho. Então, faça o uso consciente dele. Use para aquilo que realmente tem necessidade. Outro ponto, mantenha o foco na tarefa. Foque naquilo que está fazendo, né? Esclareça suas dúvidas, mesmo que elas sejam óbvias. Pergunte, pare, questione. Como que eu tenho que fazer essa tarefa? É assim mesmo? Tem algum outro recurso que eu possa implementar para aumentar a minha segurança? Leve isso para o seu gerente, né? É muito importante. E, obviamente, o gerente vai ter abertura com o DP e a segurança do trabalho para discutir. Outro ponto, escute com atenção e desenvolva as orientações de segurança. A gente já visitou, né, e vai continuar visitando todas as unidades do Grupo AMEP, levando as orientações periódicas de segurança do trabalho, uso de EPIs, combate a incêndio, primeiros socorros. Gente, é muito importante desenvolver essas orientações no dia a dia, não ficar apenas no treinamento, né, porque elas fazem parte do nosso dia a dia. E, por final, a gente trabalhar em equipe. Cobre do seu colega, relembre ele sobre o uso de EPI. Isso é muito importante, né? Então, gente, para a gente finalizar aqui, é muito importante a gente levar essas considerações sobre segurança do trabalho, né? Sobre todas essas questões sobre acidente, para que não ocorram no nosso dia a dia. E a gente continuar com esse nível de excelência, né? Em termos de prevenção de acidente, que a gente continue sendo referência, né? Continue tendo esse baixo índice de acidente de trabalho. Isso é um ponto muito positivo, tanto para a MEP, né, que controla todas as empresas, tanto para a empresa de forma individual, tanto para a sociedade, e muito mais ainda importante para os nossos trabalhadores. Então, fica aqui o meu recado, né? Espero que, de alguma forma, vocês extraiam uma orientação positiva nesse sentido, relembrem aquilo que estão fazendo de forma incorreta, fugindo das nossas orientações
e corrija. Porém, corrija a tempo, porque depois que o acidente acontecer, né, que o mal estiver instaurado, a gente não vai conseguir corrigir, né? A gente vai investigar, vai apontar o problema, claro, corrigir para que não aconteça próximos. Mas e aquele que aconteceu? Então, a gente tem que tratar antes que ocorra. Então, fica aqui o meu recado para vocês. Fica de novo, meu muito obrigado pelo convite, né, por fazer parte desse momento com vocês, né, por ser um coautor do projeto. Fico muito feliz também, né, por participar desse grupo, que tem aí as pessoas, né, como um pilar do seu negócio, e não tenho dúvida também que vocês vão acatar, né, essas orientações, levando isso, né, com muita seriedade no dia a dia. Então, fica aí meu grande abraço e até a próxima. Abração, gente!